Boa noite, gente. Eu sou a Natália do grupo Job Solution. Eu e meu grupo viemos apresentar para vocês nesse vídeo 10 dicas de relacionamento interpessoal e nós esperamos que vocês gostem, não só do vídeo, mas da apresentação também. Primeira dica é: saiba dar e receber feedbacks. Nessa dica, ela está indicando que a gente tem que saber dar os feedbacks, mas que a gente também tem que saber receber. E ao receber os feedbacks, levar para as críticas construtivas, para que sejamos no futuro profissionais melhores e que a gente aprenda com os nossos erros. Segunda dica: evite fofocas. Essa dica ela não está indicando que a gente tem que evitar falar só das outras pessoas, mas também da nossa própria vida. Às vezes a gente sai espalhando por aí aquilo que a gente fez, aquilo que a gente gosta de fazer, um babado, mas a gente tem que saber aquilo que a gente está falando e para quem a gente está falando, porque isso pode ser usado contra a gente no futuro. E quando a gente ouvir coisas de outras pessoas, coisas que estão relacionadas à vida pessoal delas, a gente não sair espalhando, porque se essa pessoa descobrir, o errado não vai ser quem te contou, e sim você que saiu compartilhando com todo mundo. Então, assim, saibam o que falar e para quem falar, e quando ouvir algo que esteja relacionado à vida da outra pessoa, saibam para quem falar também. Ou, se possível, guardem para vocês e não espalhe para ninguém. Guarda aquilo que vocês sabem e não saia contando para ninguém. Isso é uma forma de evitar que as pessoas falem de você e que você é fofoqueiro. E você acaba denegrindo não só a imagem da outra pessoa, mas também a sua, porque aí vai estar relacionado àquilo que você está espalhando por aí. Então, assim, evitem falar da sua vida pessoal e da vida pessoal das outras pessoas também. Não saiam compartilhando aquilo que acontece com você, e aquilo que você escuta que aconteceu com uma outra pessoa, guarda pra vocês e não fica compartilhando. Terceira dica: seja honesto. Nessa dica, ela indica que pra gente criar as nossas raízes com as outras pessoas, a gente tem que ser honesto o máximo possível. Não que na vida a gente nunca vá contar mentira alguma. Sempre a gente vai acabar contando uma mentirinha. Só que assim, tomem cuidado. E para criar as raízes no relacionamento interpessoal e no âmbito de trabalho, tentem ao máximo falar a verdade, reconhecer os erros que a gente acaba cometendo e, quando isso acontecer, procurar sempre apresentar uma solução. Então, sejam honestos e tomem cuidado com as mentiras que vocês vão sair contando por aí. Bom, nossa quarta dica é: saiba aprender e ensinar. Nessa dica, tá indicando que a nossa vida em sociedade ela é feita pra gente compartilhar as coisas que a gente sabe, que a gente tem como conhecimento, e aprender com os outros aquilo que a gente ainda não sabe. Então, tentem ao máximo possível transmitir para as pessoas aquilo que vocês têm como conhecimento e absorver das pessoas aquilo que vocês não têm como conhecimento ainda. E quem sabe no futuro vocês possam um dia estar no papel do gestor de vocês, né? Então, assim, não é só a gente que aprende com eles, e eles também aprendem com a gente. Então, tentem ao máximo compartilhar aquilo que vocês sabem e absorver aquilo que vocês ainda não sabem. A nossa quinta dica é: coloque-se no lugar do outro. E essa dica não significa que a gente tem que ser 100% empático com as pessoas. Significa que a gente tem que saber a dor do outro, saber lidar com a dor do outro. E quando a pessoa vier falar algo pra você que seja muito doloroso, impossível de entender, a menos que você passe por aquela situação, dê bons conselhos, deixe a pessoa falar e respeite os limites dessa pessoa. Mesmo porque a gente só sabe aquilo que a pessoa tá passando quando a gente passa. Então, assim, saiba dar bons conselhos, deixa a pessoa desabafar, mas respeita os limites dos outros. Bom, gente, vamos para a nossa sexta dica. A sexta dica é: aceite as diferenças. Essa dica ela está indicando que a gente vive num mundo onde as pessoas são diferentes umas das outras. Eu tenho a minha particularidade, os meus gostos, os meus costumes, vocês têm um de vocês, cada um de vocês, e que a gente tem que saber aceitar e lidar com as diferenças da outra pessoa. E diferentes culturas, valores, gostos, locais que a gente frequenta. E aí, às vezes, a pessoa chega comentando o que fez, o que faz. Então, assim, saibam lidar com as diferenças da outra pessoa. Porque nem todo mundo é igual a ninguém, e é isso que faz nós sermos seres humanos, cada um ter a sua particularidade. E lembre-se que nem sempre aquilo que você acredita é a única verdade.
Nossa sétima dica é: tenha iniciativa. Principalmente num relacionamento interpessoal, quando a gente está em um novo emprego ou há muito tempo em um emprego, a gente tem que se disponibilizar a ajudar outra pessoa que a gente tá vendo que precisa da nossa ajuda. Porque quando a gente tá atarefado com muita coisa, tem muita coisa pendente, muita coisa pra fazer, a gente gosta que as pessoas se importem e chega e pergunta: olha, você precisa de ajuda? Então, assim, sejam com os outros aquilo que vocês gostariam que os outros fossem com vocês. Sempre que possível, se disponibilizem, perguntem se as pessoas precisam de ajuda, né? E demonstre o interesse de vocês em ajudar as outras pessoas. Isso é muito importante no relacionamento interpessoal. A nossa oitava dica é: mantenha contato visual. Não tem nada mais frustrante nessa vida que você ir conversar com uma pessoa e a pessoa não te dá importância, ou fingir que não tá nem aí para aquilo que você tá falando. Às vezes a pessoa tá ali mexendo no celular, olhando a paisagem, olhando pro lado, pro outro, mas não tá nem aí para aquilo que você quer desabafar. Então, assim, principalmente na entrevista, tenha contato visual sempre. Ou quando alguém quiser desabafar com vocês, tenha contato visual. É aquilo que eu falei na dica anterior. Seja com as pessoas aquilo que vocês gostariam que elas fossem com vocês. Então, sempre mantenham contato visual, tentem ser o máximo possível atenciosos com as pessoas e respeitem as pessoas, né? Porque isso, querendo ou não, é um sinônimo de respeito, de você respeitar a pessoa. Bom, a nona dica é: tenha maturidade. E essa dica, ela não está relacionada com a nossa idade, porque a maturidade não significa ter idade, significa saber lidar com diferentes situações e diferentes pessoas. Quando a gente comete algum erro, por exemplo, a gente tem que saber falar: olha, eu errei, desculpa, mas a solução é essa. Procurem sempre soluções para os erros de vocês. E quando errarem, assumam os erros de vocês. Porque é muito importante que a gente tenha maturidade para saber: eu errei, desculpa, vou consertar. Ou então, caso não tenha conserto, apenas sejam honestos e digam: eu errei, o erro foi meu. Tenha maturidade sempre nesse quesito, porque isso no relacionamento interpessoal é tudo. Assim que você comete algum erro e assume o erro, as pessoas passam a te olhar com outro olhar. Um olhar de responsabilidade, maturidade. E finalmente chegamos à nossa 10ª dica. Bom, gente, a nossa 10ª dica é: procure se autoconhecer. Por que isso é importante? Porque quando a gente se conhece, a gente chega mais longe, a gente sabe até onde a gente consegue lutar, pelo que a gente quer lutar. A vida não tem sentido se a gente não souber das nossas metas, dos nossos objetivos, dos nossos gostos, dos nossos limites. A vida, ela não tem sentido se a gente não souber quem nós somos. Então, assim, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e mais a gente se potencializa. Quanto mais a gente sabe quem nós somos, mais conhecemos os nossos princípios e mais longe a gente pode chegar. Porque quando a gente se conhece, a gente vive a vida com mais alegria. Então, procure se autoconhecer antes de querer conhecer as outras pessoas. Pra gente passar bons conselhos, a gente tem que ser um bom historiador. A gente tem que saber das nossas histórias, da nossa identidade, das nossas raízes. Procure se autoconhecer sempre. Essas foram as nossas 10 dicas e esperamos que vocês gostem da nossa apresentação.